seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. O nosso convidado de hoje, aqui em Votuporanga, está à frente de duas paixões nacionais, carnaval e futebol. A gente conversa hoje com o empresário Casquinha, Edilberto Fiorentino, conhecido como Casquinha, que assumiu a presidência do CAV, o Clube Atlético Votuporanguense, em dezembro de 2020, mais ou menos, e desde sempre compõe a diretoria responsável pela organização do OBA, o famoso Carnaval Votuporanguense. Casquinha, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Fabiola, eu que agradeço o espaço para poder falar um pouquinho dessas duas paixões, não só do votuporanguense, mas como do brasileiro, né? Para mim é uma honra poder participar desse programa que recebe tantas celebridades, não somente de Votuporanga, como de toda a região. A gente agradece mais uma vez. E é isso, né, Casquinha? Duas paixões nacionais que você responde aqui em Votuporanga. E são duas marcas aqui pra gente muito queridas, né? Muito tradicionais, muito conhecidas. Como é para você representar e compor essa diretoria, né? Tanto do CAV quanto do OBA? Eu falo, até recentemente nós tivemos uma palestra com os jogadores da Votuporanguense, onde eu falei que eu sou uma pessoa muito privilegiada por sempre trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Quer dizer, eu não saio de casa para trabalhar, eu saio para fazer aquilo que eu mais amo sempre, todos os dias, que é trabalhar com os eventos e agora, recentemente, com mais efetividade na área do futebol, né? É uma área que eu estou cada vez mais apaixonado pelos bastidores, e estou, cada dia que passa, aprendendo muito, aprendendo com o meu supervisor, o Diego, aprendendo com o Marcelo Stringari, que era o nosso antigo presidente, aprendendo com a nossa diretoria, com o Dimas, com o Elton, com o Marcelo e o Melo Pai, e com todos os amigos que a gente já tem aí no ramo da bola. Mas cada dia é um novo ensinamento e estamos prontos e cientes da responsabilidade que é trabalhar com essas duas paixões, que é tanto o Carnaval de Votuporanga como o futebol, né? O futebol que é uma paixão que vem desde lá de muito tempo, desde até do nosso avô, né, Fabíola? Porque não somos parentes da família Fiorentino, e eu lembro quando o nosso avô, o nono, vinha de Simonsen, todo domingo vinha com seu fusquinha azul para ir lá no estádio Plínio Marinho assistir os jogos da Votuporanguense. Eu, desde criança, eu ia no estádio com ele, com o meu pai falecido, e é uma paixão que a gente herdou dos parentes aí, e é uma paixão que a gente vai com certeza passar para os filhos e para todas as gerações que torcem pelo Clube Atlético Votuporanguense. É isso aí, um abraço a toda a família Fiorentino, né, Casquinha? Já que a gente está em família, vamos, né, rapidinho. Bom, agora, assim, o Casquinha, ele é muito jovem, né, Casquinha? Quantos anos você está hoje, mais ou menos? Eu vou fazer 48 anos. 48, nem parece, viu? Nem parece, vou te contar. Mas ele vai trazer aqui hoje muitas novidades. A gente vai falar sobre a Copa Paulista, que está para começar agora em setembro, e também o OBA 2022, com muitas atrações já anunciadas. Então, nessa retomada aí pós, né, vamos dizer, com o avanço da vacinação, a gente está com muitas expectativas mesmo. E aí a gente vai trazer aqui para você aí de casa informações sobre tudo isso, tá? Então acompanha o Coletivo, que está bastante interessante. E aí, Casquinha, você me fala, você está hoje com 48 anos, mas você lidera há muito tempo, você compõe os grupos de eventos há muitos anos aqui em Votuporanga. Como é para você liderar desde tão jovem? O que significa ser um bom líder para você? Essa pseudo-liderança, né, eu coloco, ela aconteceu desde cedo, porque desde cedo eu comecei a trabalhar, né, eu trabalhei na antiga Rádio 8 de Agosto, aí depois eu fazia eventos para o colegial do antigo Manuel Lobo, para organizar para excursões, depois eu organizava, liderava o pessoal queria assistir jogo do São Paulo, em São Paulo, na capital, as finais, quando o São Paulo chegava, eu dava um jeito de comprar os ingressos, organizar o ônibus, fazer a excursão para liderar e levar o pessoal até São Paulo. E aí, com os eventos e com sempre comunicando com as pessoas sobre os meus eventos, foi uma liderança que foi acontecendo naturalmente, né? Mas assim, é uma liderança de muita responsabilidade, é uma liderança de sempre honestidade e de sempre estar procurando honrar a palavra tudo aquilo que a gente se coloca à frente, entendeu? Seja tanto hoje na área do futebol,
quanto na área de eventos, a primeira coisa, tem a responsabilidade, tem a palavra dada, tem a responsabilidade com as pessoas que estão em volta da gente, para que a nossa palavra seja sempre mantida até o final. Você sente falta de mais jovens dispostos a encarar desafios e assumir cargos de liderança aqui na cidade? Até só voltando um pouquinho, porque principalmente o setor de futebol, o setor de eventos, são setores que eventualmente passam muitas pessoas aventureiras, entendeu? Sempre passaram muitas pessoas aventureiras. Então, quando você chega com uma proposta que não deveria ser bandeira de ninguém, mas uma proposta de respeito, de responsabilidade, então eu acho que isso vai facilitando o caminho, vai pavimentando o caminho para que você permaneça na profissão por muito tempo, que é o que acontece comigo, principalmente na área de eventos, já que eu já estou na área de eventos há mais de 30 anos. Sobre a questão de jovens, hoje em dia, para te falar a verdade, eu acho que os mecanismos, as formas das pessoas liderarem, das pessoas surgirem para os negócios, para tantas oportunidades que nós temos no atual momento, devido à fácil comunicação, aos fáceis meios de comunicação, né? Hoje a pessoa com um celular aqui, ela pode ter como se fosse uma televisão, entendeu? Uma emissora de televisão, ela pode ter uma emissora de rádio com um celular. Então a comunicação nunca teve tanto na moda. E a gente eu vejo muitas pessoas empreendendo. Poxa, a gente vê tantas mulheres aí, eu vejo às vezes algumas mulheres, por exemplo, de educação física, jovens mulheres que com a pandemia, as academias fechadas, elas aprenderam a dar aula remota e hoje eu tenho certeza que estão tendo muito mais sucesso com as aulas remotas do que com as aulas propriamente ditas em academia. Então, quer dizer, as jovens lideranças estão a todo momento surgindo, até porque os meios de comunicação estão aí propícios para que essas lideranças surjam. Basta você agarrar esse momento, essa oportunidade e fazer dela a oportunidade da sua vida para você ganhar a sua vida. Trabalhar em equipe é sempre um desafio e na sua trajetória toda você sempre esteve aí em contato com outros grupos, né, representando também outros grupos. Quais são os conselhos, o que você diria para o pessoal de casa para ter tanto sucesso assim, trabalhando sempre em equipe, Casquinha? Trabalhar em equipe para muitas pessoas é um desafio. Para mim, sinceramente, eu tiro até certo ponto de letra, porque eu sou uma pessoa que apesar das pessoas acharem que eu sou uma pessoa muito dura, muito ríspida, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Eu sou uma pessoa que eu acho que o diálogo é sempre a melhor maneira de você encontrar uma solução para qualquer problema. Então, a sociedade em si, trabalhar em equipe, primeiro você está cercado de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo. Se todos estão em busca do mesmo objetivo, não tem por que você não escutar, não tem por que você muitas vezes aprender com o que a pessoa tem para te falar, seja ela o primeiro dia de trabalho em equipe com você, ou seja o último. Mas se ela está no mesmo pensamento que você e você confia, tem que ter sempre confiança. O segredo de trabalhar em equipe é escutar. Eu sempre falo, tem duas orelhas aqui para escutar mais e falar menos. E a gente vê pelas redes sociais, você é muito presente nas redes sociais, né? A presença constante dos seus filhos, né? Aí, desde criancinha aí te acompanhando em tudo. Você acredita que, apesar de muito jovens ainda, muito pequenos, eles têm essa veia empresarial também, como você? É o que a gente fala, por exemplo, hoje em dia, os nossos filhos, tanto o Gabriel quanto o Rafael, tem dia que eu chego em casa e me surpreendem com aquilo que eles falam, com aquilo que eles pensam, né? Porque eles a todo momento estão ligados nas redes sociais, estão ligados com youtubers, a gente está sempre monitorando. Meu filho, ele para assistir qualquer canal de YouTube, ele, papai, posso assistir? Eu antes assisto para ver se aquilo é um conteúdo legal. E então, a gente, dependendo do canal, a gente deixa assistir, porque a gente sabe que está agregando a criança. E você pode ter certeza que as crianças, não só os meus filhos, mas a geração do futuro, elas vão ser líderes natos, e muito rápido. A liderança dessas crianças vai surgir, você pode ter certeza, com 12, 13 anos nós vamos ver grandes destaques aí atuando na sua área. Agora vamos falar um pouquinho sobre o CAV, né? Essa diretoria que você assumiu no final de 2020 e você era conhecido como empresário de eventos. De repente você responde aí pelo esporte também, assume esse desafio no esporte. O que te fez levar para esse lado? Eu sei que você é São Paulino roxo, né? Isso tudo contou, esse amor pelo esporte? Como a grande maioria dos fiorentinos somos São Paulinos. Somos. Não, difícil, hein? Difícil.
E, além do São Paulo, como eu te falei, nós sempre tivemos a paixão pelo futebol e pela Votuporanguense, né? Com a chegada da pandemia, eu fiquei parado por um bom tempo na parte de eventos, e só que eu estava já acompanhando a Votuporanguense, acompanhando o nosso ex-presidente, o Marcelo Stringari, que é um irmão que eu tenho. E o Marcelo surgiu a oportunidade dele trabalhar em São Paulo, junto ao escritório do Fran Sérgio, o escritório do Daniel Alves. E quando surgiu essa oportunidade dele ir para lá, o cargo ficou vago aqui. E aí um dia lá se reuniu a diretoria da Votuporanguense, o Elton, o Dimas, o Marcelo e o seu Melo, o José Carlos Melo, se reuniram e por unanimidade me escolheram, né? Só tinha eu de candidato. E a partir desse momento eu peguei, pela paixão que eu tenho, eu sei a luta que é para essas 4 pessoas manterem o futebol em Votuporanga. Eu, como não estava com os eventos em atividade, eu resolvi aceitar essa missão, até porque é uma nova profissão que eu estou aprendendo e era uma coisa que eu iria fazer com certeza com muito amor, como eu estou fazendo. Só que aos poucos eu já tinha noção da responsabilidade, mas confesso que até o primeiro momento que foi esse campeonato da Série A3, foi um momento até certo ponto tranquilo disputar, porque tivemos bons resultados, apesar do acesso não ter vindo somente no último jogo, mas a gente sabe que o futebol, ele tem, como qualquer empresa, exige muita responsabilidade, porém ele tem uma variável muito, muito complicadora, que é o resultado da semana, o resultado dentro das 4 linhas, que é o ganhar, o perder ou empatar. E isso pode modificar todo o rumo daquele planejamento que você traçou para aquele trabalho. A gente, desde quando eu estou na Votuporanguense, a gente procura sempre traçar um plano e mudar o menos possível esse plano. Essa mudança, geralmente, quanto menos possível, ela passa principalmente pela mudança do treinador. Então, só que infelizmente, quando eu entrei na Votuporanguense, nós tínhamos um treinador que era o Júlio Sérgio, que hoje está no Curitiba. Eu estava de férias com a minha família e ele me ligou para falar que ele estaria saindo da Votuporanguense uma semana antes do time se apresentar. Então, logo ali do começo já tivemos uma mudança, mas tivemos uma grata surpresa e felicidade de contratar na época o Rogério Correia, que foi um profissional exemplar dentro das 4 linhas, porém, infelizmente, depois também acabou nos deixando, e falar que terminou tudo numa boa, não foi numa boa, porque a gente tinha um planejamento traçado com ele, um planejamento de quase 2 anos de planejamento, infelizmente ele não nos deixou. Mas a Votuporanguense é maior que o Rogério, maior que eu, maior que todos, ela prossegue. E aí hoje estamos trabalhando com o Thiago, nosso treinador, Thiago Oliveira, e a gente espera que agora o campeonato vai começar, que a gente possa fazer um belo campeonato, porque foi feita uma bela pré-temporada, muito trabalho, e só que a gente sabe que a paixão do torcedor, muitas vezes, ela faz com que alguns diretores tomem algumas medidas que fogem do planejamento. A gente espera que não, a gente espera que o nosso planejamento seja cumprido do início ao fim, porque a gente sabe que eu acompanho todos os treinos e eu sei que o trabalho é muito bem feito, o trabalho é árduo e o trabalho existe. Então não tem porquê, independente de resultado de campo, muitas vezes você mudar. Fazendo uma avaliação pessoal desse período que você está aí na presidência do CAV, foi mais difícil ou mais fácil do que você imaginava? Eu acho que até certo ponto foi mais fácil, porque estou cercado de boas pessoas, estou cercado de bons profissionais, o Diego, o Thiago, a nossa diretoria. Então, estou cercado pelos bons conselhos do meu irmão Marcelo Stringari. Então, eu acho que foi até certo ponto mais fácil. E como eu te falei também, os resultados dentro de campo foram positivos. A gente sabe que quando você pega lá 3 jogos, perde 3 jogos, corre risco de rebaixamento, isso tudo vem uma pressão à tona e aí você tem que saber lidar com essa pressão. Confesso que também eu, pelo setor de eventos, por mexer com rede social, por todas essas coisas, eu já aprendi um pouco a lidar com essa pressão. Sou uma pessoa que me desespero fácil, não. Sou uma pessoa que, se caiu o copo, caiu. Vou fazer o quê? Vamos juntar os cacos e vamos continuar a vida. Então, tenho certeza que a hora que tiver esse momento, a gente com muita sabedoria e com inteligência vai saber sair dessas situações que possam vir, que são inerentes ao futebol. Conta pra gente o Casquinha nos bastidores do CAV. A gente conhece o Casquinha muito bravo quando o São Paulo perde nas redes sociais. Agora, como é o Casquinha nos bastidores com uma derrota do CAV? Como você lida com isso?
Fabiola, confesso que é um pouco difícil, porque o Casquinho, por exemplo, dos bastidores, como um torcedor do São Paulo, como às vezes um torcedor, você que é um torcedor do CAV, muitas vezes você só vê o resultado que acontece durante os 90 minutos. Aí você fala assim, por que tal jogador é escalado, por que tal jogador não é escalado? Muitas vezes você fala assim, não, deveria estar jogando tal, mas você não está vendo o treino. Então o Casquinha do CAV, ele está vendo o treino, ele está vendo por que tal jogador não é escalado, ele está vendo por que o treinador toma tal ou tal decisão. Então os resultados acontecem e eu sei aceitar um pouco mais. Por exemplo, quando nós tivemos a derrota para o Primavera do nosso acesso, eu fui uma pessoa que saiu da arquibancada e fui lá levantar os jogadores, dar um abraço nos jogadores e procurar colocar eles de cabeça em pé. Porque o baque foi grande para eles, como foi para mim internamente, mas eu sei que todo o trabalho que tinha que ser feito foi feito. Eu sei que, por exemplo, o nosso plantel era um plantel de jovens garotos e jovens garotos que queriam vencer, fizeram de tudo para vencer. Eu vi no vestiário o garoto chorando que nem se tivesse perdido pai e mãe. Entendeu? Então, esse comprometimento dos nossos atletas faz com que eu me sinta mais tranquilo e aceite o resultado. Não sou uma pessoa que eu acho que sempre eu vou ter que ganhar. Não, do outro lado você tem 11 jogadores que também querem ganhar. E 11 jogadores que também têm sonhos. Agora, já o torcedor do São Paulo, eu penso assim, puxa, os caras ganham milhões, o São Paulo tem dinheiro para contratar A, B e C, e muitas vezes falta planejamento, sendo que está sobrando dinheiro. Então, isso que é inaceitável, porque a gente aqui na Votoranguense, a gente tenta fazer planejamento sem dinheiro, e geralmente a gente consegue cumprir esse planejamento que a gente traçou, sem dinheiro. Agora, com dinheiro, as coisas é mais fácil. Por isso que às vezes não aceita o fato de, muitas vezes, o São Paulo ter as derrotas que tem. Agora, contando, então, sobre o CAV, né, fora do campo. A gente conhece o CAV dentro do campo, como você disse, e fora do campo. Como está justamente essa questão financeira? Nós vemos aí de um período difícil da pandemia, com muitos jogos sem torcida, né, sem essa rentabilidade das torcidas. Como é que está hoje o CAV? Como o CAV hoje está estruturado e a saúde desse caixa? É o seguinte, o CAV, hoje ele tem quatro sócios, são três empresas, né? São 3 empresas, já foram 10 empresas, 10 pessoas já foram donas do CAV, 7 saíram, ficaram só 3, que é o pessoal da Converde, do Roberto e do Dimas, é o Elton e os Melos, o Marcelo e o José Carlos. Quando você fala donos, eles realmente compõem a diretoria? Sim, são donos e compõem a diretoria. Estão lá no dia a dia, decidindo as ações que nós vamos tomar junto comigo e com o Diego. São heróis, porque o apoio realmente, infelizmente, é muito pouco. Ainda agora com a pandemia não tem renda de torcida. Mesmo agora na arena, infelizmente a arena ficou um pouco distante do centro, ela nunca teve, sei lá, aquela pressão que tinha o Plínio Marinho do centro. Mas a gente tem que não só falar dos problemas, mas também tem que agradecer os patrocinadores que nós temos, entendeu? Graças a eles que amenizam nossa dor financeira, mas os diretores, os donos do clube têm um amor pelo clube, um amor pela cidade muito grande e tem um sonho e um ideal. Sonho ideal de revelar grandes jogadores para ter uma estabilidade financeira para o CAV, como é o caso do Mirassol, que teve, por exemplo, o jogador Luiz Araújo, que era um jogador de São Paulo, que foi vendido pelo Mirassol, que trouxe estabilidade financeira, trouxe tranquilidade para que os diretores colocassem o Mirassol na primeira divisão. Hoje é dono de um centro de treinamento de primeiro mundo, que isso tudo é sonho para que o CAV possa almejar no futuro. A partir desse ano, como rebaixamento, a gente voltou um pouco mais às nossas origens, que é trabalhar com os garotos de base, e esses garotos de base é que, se Deus quiser, no futuro, a gente vai ter uma venda de algum garoto, e esse garoto possa dar tranquilidade financeira para que o CAV, os seus diretores possam deixar de colocar dinheiro do bolso no CAV. Bom, Casquinha, como você comentou, o acesso não veio, mas agora vamos olhar para frente, né, e falar de Copa Paulista. Como o clube hoje está preparado em termos de elenco, em termos de estrutura? Você está aí já há mais de 8 meses, né, em frente ao CAV. O que você tem a dizer sobre isso? Quais são as expectativas para esse momento? As expectativas são as melhores possíveis, porque uma boa base do elenco da Série A3 foi mantida, né? Nós tivemos a perca do Murilo,
de alguns atacantes, João Marcos, Léo, Jean, dos dois zagueiros, que foi muito sentida, mas a gente acha que a gente, na medida do possível, a gente conseguiu repor essas peças. O mais importante disso tudo é que alguns garotos que são apostas do clube, que são ativos do clube, permanecem no clube para ter continuidade de trabalho, porque muitas vezes o que acontecia? A Botuparanguense disputava o primeiro semestre e no segundo semestre não tinha futebol na cidade. Então, todo aquele seu ativo, tudo aquilo que é sua mercadoria de venda, você encaixotava e colocava lá no seu estoque para colocar lá numa vitrine só 6 meses depois. Agora não, agora nós temos lá de novo Israel, temos lá o Nicolas, temos lá o Jair, temos o Diniz, temos o Maicon, lateral, o Abraão, outro lateral, o Buiatti, zagueiro, e outros garotos que estão chegando e que são ativos do clube e que dão esperança para que no futuro o clube possa ter uma estabilidade financeira fazendo a venda de um desses atletas. Casquinha, o campeonato começa dia 14 de setembro, né, e termina dia 16 de novembro. Conta pra gente qual é o cronograma já definido para o CAV. Um campeonato de tiro curto, né? A primeira fase são 6 jogos, 3 em Votuporanga e 3 fora. A gente espera e está trabalhando para classificar, mas a gente sabe que qualquer resultado pode acontecer. Ninguém é favorito a nada. A gente sempre fala pezinho no chão, entendeu? Trabalhar com humildade, porque, por exemplo, nós temos 2 equipes de Ribeirão Preto, tanto o Comercial quanto o Botafogo, que é um clássico local, que estão no mesmo grupo que a Botuparanguense. Isso motivou, por exemplo, o Comercial, que seria um clube que às vezes iria vir mais tranquilo na competição, já que vai enfrentar o outro time da cidade, fez com que o Comercial se reforçasse. O Botafogo não precisa nem falar, que é o time de Série C do Campeonato Brasileiro, e o Velo Clube, que é o time que a gente menos sabe, assim, mas sabe que está contratando bons jogadores, levou o Índio, que era um jogador nosso, para lá, mas a gente espera passar de fase, a gente trabalha para passar de fase, mas pezinho no chão. Agora, depois que passou da primeira fase, aí vamos ver o que o futuro nos reserva aí. A gente sempre espera fazer igual a campanha que nos levou ao título há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Para essa preparação, quais foram os principais investimentos realizados pela diretoria? Um dos principais investimentos foi uma boa pré-temporada, uma pré-temporada longa, uma pré-temporada em que não faltou nada, uma pré-temporada de muito trabalho, uma pré-temporada de alimentação que um atleta merece, que um atleta precisa, e uma pré-temporada de que tudo que temos de ferramenta estão disponíveis para a nossa comissão técnica, para os nossos atletas, para que eles possam desempenhar o melhor possível a partir do dia 14 de setembro. Encerrado esse campeonato, qual é o próximo desafio do clube? Nós temos outros desafios que já estão andando paralelo a esse campeonato agora da Copa Paulista, que é a realização da Copa São Paulo. A gente espera que o Votuporanga seja sede em janeiro, já que visto que esse ano não teve. E a Copa São Paulo é um desafio muito grande, porque é quando a gente vai pegar e vai selecionar novos garotos, novos ativos, para que possam no futuro estarem usando a camisa do CAV. Entendeu? Então, temos agora a Copa Paulista, Taça São Paulo e Campeonato Paulista da Série A3. Tudo andando ao mesmo tempo e junto. E todos eles no mesmo grau de importância. Casquinha, o que a gente tem definido quanto à presença do público nos estádios? A federação fala, eu acho que a partir de novembro, né, outubro, novembro, eu particularmente, eu acho que até antes deva acontecer isso. Mas eu acho até porque não tem por que não ter a presença no estádio do público hoje. Eu acho que seria até uma forma de você pegar e incentivar para que as pessoas fossem vacinar. Olha, você só vai entrar no estádio se você tiver com a sua carteirinha de vacinação completa. Então, aquele torcedor que é apaixonado pelo CAV, que muitas vezes tem o receio de tomar a vacina, ele iria lá tomar a vacina só para ver o jogo, muitas vezes, entendeu? Então, eu acho que poderia ter sido uma ferramenta utilizada pelas autoridades para que fosse estimulada a vacinação. Agora, a gente espera que o mais breve possível o torcedor possa voltar ao estádio, porque o futebol ele é aguerrido, é muita luta, mas o torcedor, ele dá aquele sabor especial, né? Você gritar, você abraçar, você gritar o gol, entendeu? É legal. E eu acho que a vida está voltando ao normal. Você vê, você vai em mercado, você vai num bar, até as festas estão voltando. Então não tem por que a pessoa não ficar sentada, poder assistir o seu jogo. Pô, o estádio cabe 10 mil pessoas, libera com 20%, 30% e ajude os clubes a se manterem. Pensando em futuro, quanto à gestão, o que você pensa em fazer de agora em diante? Quais são as suas principais metas?
A gestão da Votuporanguense, a principal meta é sempre essa, sempre estar angariando novos garotos, jovens talentos para o futebol da Votuporanguense. Um clube do interior, como é o nosso caso, só vive dessa forma. É difícil, muito difícil você pegar e manter os medalhões para que você possa atingir uma primeira divisão. A gente viu que é possível a gente chegar num acesso com atletas revelados e atletas que têm uma história com o clube. Então, eu acho que essa é a minha principal meta junto ao CAV, é manter essa bandeira em pé de que o CAV é um clube feito para revelar jogadores. Tá certo que tem que ter uma mescla, a gente não pode trabalhar somente com garotos, mas essa mescla de um pouco de experiência, como o caso de Ricardinho, de um goleiro Thales, que já é jovem, mas ainda já tem uma experiência, como o caso de o Rafael Saião, que é um jogador que chegou agora, que tem um pouco mais de experiência. Essa experiência, essa mistura com os jovens talentos, eu acho que pode dar uma receita boa para que o CAV possa colher frutos no futuro. Bom, para a gente encerrar esse bloco, então, e começar a falar de carnaval no próximo bloco aqui no Coletiva, eu queria que você deixasse, Casquinha, uma mensagem aos torcedores do CAV. Podemos continuar confiantes aí em campanhas vitoriosas e no acesso? Olha, o torcedor do CAV pode ter certeza do seguinte, independente de acesso ou de vitórias, o trabalho é muito, muito grande, muito árduo, de muito amor das pessoas que estão envolvidas no CAV hoje. A gente não entra num campeonato para perder, a gente não entra num campeonato somente para disputar, a gente entra num campeonato tenta passar isso para os nossos jogadores, que tem que ter muito respeito por essa camisa e pelo empenho que a diretoria faz para manter esse clube em pé no dia a dia. A gente espera que sempre o torcedor, independente de resultado, possa entender isso. E a gente pede para que você que tem uma empresa, você que é apaixonado pelo CAV, que possa nos ajudar. A sua ajuda pode ser através de uma simples placa lá no estádio. Se você tem um pouco mais de condição, ajude no uniforme, ajude um patrocínio maior, mas ajude o CAV, porque o futebol é muito, muito caro. Então é possível colaborar com o futebol realmente, né, Casquinha? Independente do tamanho de empresas, o pessoal que estiver nos assistindo e quiser colaborar, serão bem-vindos. Qualquer ajuda é bem-vinda. Se você é um pequeno agricultor rural e você tem alguma coisa aí que você possa doar para a gente lá, doe para a gente frutas, legumes, tudo é bem-vindo. Eu não tenho a vergonha de pedir, porque a gente sabe, olha, você tem que pegar e fazer alimentação praticamente para 50 pessoas todos os dias, almoço, janta, café da manhã, café da tarde, café da noite. Então é muito sofrido e a gente está passando por muitas dificuldades, mas a gente com muita garra e amor, a gente está levando em frente a bandeira do CAV aí. E o torcedor mais antigo e mais saudosista sabe o tanto que é difícil a cidade ficar sem o futebol aos sábados, aos domingos. Eu já vivi isso e eu sei que nada substitui você ir ver um jogo ao vivo e torcer para a nossa Votuporanguense. Só mais uma pergunta, Casquinha. A TV Unifev é uma parceira do CAV, né? Assim como a Unifev é parceira do clube. E a gente aí está transmitindo os jogos do CAV e iremos transmitir as partidas da Copa Paulista. Nesse período de pandemia foi bastante importante, né, Casquinha? Essas transmissões para o pessoal que estava em casa e não pôde ir aos estádios, né? Uma de extrema importância a presença da TV Unifev, da Unifev como parceira do clube. Agora os nossos jogadores estão utilizando até as piscinas da Unifev para fazer trabalho de regeneração. Então a gente agradece muito à Unifev, que nesse momento em que estamos separados da nossa torcida, a Unifev é que faz esse elo de ligação e que coloca o CAV dentro dos lares de todos os votuporanguenses, né? E junto com os jogadores, com os jogos, leva também aqueles apoiadores e parceiros do CAV para que as pessoas possam ver e reconhecer quem está nos ajudando nesse momento muito difícil. Nosso agradecimento tanto à TV Unifev quanto à Unifev por ser parceira do CAV, por acreditar no futebol de Votuporanga. Bom, você de casa, então, fica esse recado. Acompanhe a Copa Paulista aqui pela TV Unifev a partir do dia 14 de setembro. Estaremos ligadinhos lá e ao vivo com as nossas equipes. Casquinha, antes da gente entrar aí nas informações sobre cronograma para 2022, né, pandemia e tudo mais, eu queria que você fizesse para a gente uma retrospectiva de como surgiu esse carnaval e como que a gente atingiu essa profissionalização que vemos hoje. O Carnaval de Votuporanga
antes de Oba existir, antes da Liga de Trio Elétricos existir, é um carnaval que já era muito tradicional, né? Um carnaval de escolas de samba, na Rua Amazonas, depois na Rua São Paulo, um carnaval de salão muito forte, tanto do Açaí quanto do Votuporanga Clube. Então é um carnaval que sempre agregou turistas para a cidade de Votuporanga nesse período. Aí depois surgiu, a coisa vai sempre evoluindo, né? Depois surgiu os trios elétricos, que na época era o Musão, Al-Capone, Van Gogh e tantos outros que tinha, né? O Mamaquetos. E chegou uma época que esse carnaval estava acontecendo, nós tínhamos a Totem, e a Totem ela não fazia parte do Carnaval de Votuporanga, mesmo sendo a empresa que mais organizava eventos em Votuporanga. Então, na época, a nossa entrada no carnaval foi quando a gente comprou metade de um bloco chamado Al-Capone, né? E aí passou a chamar Al-Capone Totem, e aí a gente começou a fazer parte dos trios elétricos ali. Chegou uma época que eu via que esse carnaval estava crescendo muito, só que ele estava crescendo de forma desorganizada, estava crescendo de uma forma até certo ponto perigosa. E aí foi onde a gente resolveu profissionalizar ele, fechar ele, para que as pessoas que pagassem o seu ingresso tivessem um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade e pudessem curtir a festa com mais... Poxa, porque assim, acontecia assim também, por exemplo, uma pessoa vinha de São Paulo, 10 pessoas, 5 conseguiam comprar o carnaval do Al-Capone, outras 5 muitas vezes não conseguiam, então ia para o Punzal, por exemplo. Aí 5 ficavam num lugar, 5 em outro lugar. Então, muitas vezes eles passavam o carnaval, cada um num canto. E a gente chegou uma hora que a gente viu que a gente estava gastando cada um uma estrutura muito grande e que dava para, de repente, juntar, dar mais tranquilidade, dar mais profissionalismo e mais segurança para o folião. E isso a gente sabia que, ao longo do tempo, iria trazer mais turistas para a cidade. Foi quando a gente resolveu montar o Oba Festival. A princípio, tivemos algumas pessoas da cidade que olhavam um pouquinho de desconfiança para tudo que estava acontecendo, mas a gente sempre acreditou que essa profissionalização do carnaval, de trazer bandas de renome, de trazer trios elétricos profissionais, de trazer uma estrutura grande para o carnaval, iria fazer com que o carnaval de Votuporanga se transformasse realmente e pudesse se perpetuar como um dos maiores carnavais do Brasil. E é isso que a gente está vivendo no dia de hoje, porém, ainda temos muito trabalho ainda para fazer pela frente, para que esse carnaval possa permanecer por muitas gerações. E a pandemia, Casquinha, trouxe aí um capítulo triste, difícil para essa história do carnaval, né? Assim como, claro, diversos outros assuntos, mas vamos falar aqui sobre o carnaval e os impactos da pandemia dentro dele. Como foi para vocês vivenciar essa situação? Vocês não puderam realizar a edição de 2021? Como é que foi para a diretoria lidar com tudo isso? Assim, para o mundo dos eventos, né? Foi algo muito... Sim. Foi algo assim sem precedentes, né? Porque o evento, ele por si só é aglomeração, né? É o empurra-empurra, é o abraço, é o beijo. Então, qualquer evento não tem como você não pensar nisso, né? Então, quando aconteceu essa pandemia, tudo parou, né? E apesar mais triste do que a paralisação do setor, foram tantas vidas que se foram nesse momento, né? Não tem, eu acho que um brasileiro que não tem um ente querido, um amigo próximo, que infelizmente a pandemia levou. Porém, eu, no meu caso, e tanto o pessoal dos meus sócios do Oba Festival, sempre estiveram cientes, estão cientes ainda, de que os eventos só iriam voltar a partir do momento que as coisas voltassem a ser um pouco normal, que os números tivessem uma melhora e que os índices de mortalidade caíssem e que a vacinação subisse, né? Graças a Deus, hoje a gente começa a viver esse momento, a gente sempre está ali antenado em tudo que está acontecendo e muito, assim, esperançoso de que em 2022 realmente o evento venha a acontecer. Os números nos dão esse alento, essa esperança de que em 2022 o Oba venha a acontecer e até mesmo antes disso os eventos possam voltar. A gente torce para que primeiro as mortes parem, né, com a pandemia, né, porque é muito triste isso. A gente torce também para que o setor volte, porque infelizmente são inúmeras pessoas que têm a vida dependendo do evento. As pessoas fizeram a sua carreira, fizeram todos os seus investimentos, todos os seus estudos para que pudessem desenvolver na área de eventos.
e tudo isso foi paralisado. Você imagina se de repente, de uma hora para outra, você é jornalista, olha, agora você não pode ser mais jornalista, você tem que ficar aí quietinha e esperando uma nova hora de você poder exercer sua profissão. Então foi isso que aconteceu, principalmente no setor de eventos. Mas eu acho que o setor até realmente foi compreensível, o setor soube esperar, está sabendo esperar. Mesmo a gente viu, por exemplo, em políticas passadas, aí, mesmo na pandemia, a gente viu que a política fazia aglomeração à torta de direito, principalmente no Nordeste. E o setor de eventos lá paralisado, quietinho, sabendo esperar. E o setor de eventos que acabou fazendo durante a pandemia tantas lives, e essas lives ajudou tantas pessoas, né? E muitas vezes aí você pegava e falava assim, pô, a gente quer voltar a trabalhar. E aí tantas pessoas vinham e condenavam esse setor de eventos que a gente torce para que o mais rápido possível possa voltar. E se Deus quiser, Carnaval 2022 vai ser garantido. É preciso empatia, né, Casquinha, com todos os desafios que cada um aí na sua vida teve que enfrentar nessa pandemia. E empatia agora... que o setor teve, né? Empatia que o setor teve fazendo essas lives em prol de terceiros, em prol de entidades, de hospitais, entendeu? Então, ninguém seria louco de fazer um evento em plena pandemia. Ninguém seria louco. Só que a gente escrevia muitas vezes, relatava, testemunhos na internet, para que a coisa, a gente torcendo para que as coisas pudessem melhorar, para que a gente pudesse voltar. E as pessoas, não. Empatia, por exemplo, agora, vai ter o show do Bruno Marrone em Votuporanga dia 8 de outubro. Saiu, por exemplo, lá numa rede social de um canal no Facebook da cidade. Todo mundo que foi lá comentar, 99% das pessoas que foram comentar do show do Bruno Marrone, todo mundo marcando, um amigo marcando o outro, eu vou. O show é agora em outubro. Agora, se solta do Oba Festival lá, todo mundo, agora não é a hora, onde já se viu fazer carnaval, nessa pandemia, o Oba é em fevereiro. Você vê como que as pessoas, elas têm 2 pesos e 2 medidas para cada situação. Show do Bruno Marrone, todo mundo marca. E eu faço parte do show do Bruno Marrone, entendeu? Agora, o Oba, as pessoas criticam. Vai entender, né? Vocês sofrem muitas outras críticas, né? Além dessa, assim, na história de vocês, você comentou que no início também foi difícil, que as pessoas olharam estranho. Como é que vocês lidam com isso tudo? Olha, a crítica sempre é bem-vinda. A crítica construtiva, ela te ajuda a construir, te ajuda a edificar, te ajuda a melhorar. Entendeu? Agora, tem críticas que, ao longo dos anos, eu, com meus mais de quase 30 anos de profissão, eu já aprendi a ignorar. Ignoro totalmente. Se é uma crítica infundada, se é uma crítica... Nem eu estou falando, por exemplo, esse exemplo que eu dei do Bruno Marrone e do show do Oba. Pô, não tem porquê. As pessoas que criticam o Oba acontecer em fevereiro estão criticando com outras intenções, que não vou nem elencar o que é, se é inveja, o que é. Isso aí cada um faz a sua autoavaliação do que é, entendeu? Só que as pessoas podem ter noção que os donos do Oba Festival só vão realizar o evento se as autoridades permitirem, se sentirem tranquilidade para realizar o evento. E a gente está sentindo tranquilidade para realizar o evento hoje. Mas se chegar daqui a pouco as condições piorarem, as condições não forem favoráveis, o evento vai ser adiado normalmente para mais um ano. Não tem problema. Entendeu? A gente é muito ciente da nossa responsabilidade. Agora, as pessoas têm que ter noção daquilo que fala. Por exemplo, em questão do Oba. Mas o Oba vai trazer um monte de turista para Votuporanga e esses turistas vão trazer novamente pandemia. As pessoas, durante o carnaval, se não tiver o Oba, a pessoa pode sair de Votuporanga e passar o carnaval em Salvador, no Rio de Janeiro, em tantos outros lugares. Aí, na hora que ela voltar, ela pode trazer para cá também a pandemia. Então, quer dizer, a gente não pode receber o turista aqui, mas a gente pode sair daqui para ir visitar outros lugares e praticar o turismo. Gente, a vida, uma hora, ela vai ter que voltar ao normal. Ela vai ter que voltar ao normal. Tomara que ela volte ao normal com as pessoas vacinadas, com mais tranquilidade, para que as coisas possam acontecer normalmente e novamente e que as pessoas possam ter o seu ganha-pão garantido na forma da lei. Casquinha, você acredita também na necessidade de exigir a vacinação na entrada desses eventos? E já existe alguma política nesse sentido aí para o setor de eventos, uma previsão para isso? Eu acho uma boa medida visando estimular que a pessoa se vacine, entendeu? Porque a pessoa vacinada, ela não é garantia que ela não vá
não vá transmitir o vírus, né? Que ela não vá pegar o vírus, entendeu? Hoje em dia é isso a vacina. A vacina ela vai te dar uma imunidade maior, mas você ainda, dependendo, você pode, eu acho que ainda transmitir o vírus, né? Mas então eu acho que para incentivar com que as pessoas se vacinem, para que as pessoas tenham uma imunidade maior, eu acho muito válido, mas assim, tudo que as autoridades determinarem, Fabiola, nós vamos cumprir. Se as autoridades determinarem a vacina, nós vamos cumprir. Se não for necessário a vacina, a carteirinha de vacina, a gente não tem por que cumprir, porque uma pessoa entra numa justiça e ela vai entrar no evento de qualquer forma, como já acontece recentemente. A Prefeitura de São Paulo parece que queria exigir a carteirinha de vacinação e isso já caiu por água abaixo. Mas a gente incentiva, a gente torce para que as pessoas se vacinem. E agora, né, com esse avanço da vacinação, o Oba já anunciou algumas atrações pensando em 2022, nessa possibilidade realmente de desenvolver o carnaval. Muitos acham que está muito cedo. Como é que você justifica isso tudo, Casquinha? É realmente essa necessidade da preparação e da venda antecipada? O Oba é um evento que ele não se faz do dia para a noite, né? Ainda mais o Oba da forma como que a gente faz, né? Que é uma forma que tem um palco gigantesco, que tem os camarotes, que tem a preparação que tem. Então, tudo isso exige e requer muito tempo de estudo, de orçamentos, de contratação de produtores, de fornecedores. Então, a gente não tem como a gente pegar e ficar esperando até daqui a pouco. A gente trabalha numa perspectiva de que as coisas estão cada vez melhores, que os números estão melhorando. Então, não tem por que a gente pegar e não ir trabalhando no Oba para que a coisa em fevereiro possa estar o mais tranquilo possível, o evento possa acontecer com sucesso. Agora, então, vamos falar dessa previsão aí do Oba 2022. O que já foi anunciado, Casquinha, até o momento? Conta pra gente, parece que todo dia tem uma novidade aí, né? Nós anunciamos principalmente primeiro os funks, né? Porque a gente sabe que hoje o funk é uma vertente muito grande, o público gosta muito do ritmo. Então a gente anunciou os funks com o Dennis DJ, que já é carteirinha carimbada aqui no Oba. Sempre, todo ano é eleito o melhor show do Oba. Então quem não viu ainda o Oba, quem vai a primeira vez no Oba, não deixe de ver o show do Dennis, porque é sensacional o show do cara. Pedro Sampaio, Guga, DJ GBR e a Luísa Sonza, que também é uma queridinha aí, cheia das polêmicas da internet, né? Essas 5 atrações garantidas, e agora nós estamos anunciando mais algumas aí, mas sempre pode ter certeza que os maiores artistas do Brasil vão estar presentes no Oba 2022, nos 15 anos da nossa festa. 15 anos já, né? Pois é. Agora conta pra gente, Casquinha, a gente percebe aí uma miscelânea, né, de artistas, de ritmos. Lá atrás a gente só viu o axé, agora tem sertanejo, tem funk, vários outros ritmos aí. O que você acha que provocou essa mudança, essa atualização nas festas de uns anos pra cá? Eu acho que o fato de muitas vezes o axé não ter uma renovação, como era o caso de Chiclete com Banana, Asa de Águia, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, eles, por um tempo, eles tiveram um trabalho até certa forma, vamos colocar como mais humilde, um trabalho mais quietinho, e o sertanejo muito agressivo, hoje o funk muito agressivo, e aí agora você pega o ritmo do piseiro aí também, agressivo. Então, o axé foi dando espaço para esses outros ritmos. E o Brasil é isso, né? O Brasil é essa miscelânea de ritmos, né? Você vai no norte, o pessoal está escutando uma coisa, você vem para cá, o pessoal está escutando outra coisa, mas isso que é legal, essa salada mista aí que é feita, e o Oba, por isso que o Oba já faz um tempo que o Oba passou a ser não somente um bloco de carnaval, mas o Oba festival, né? Para agregar e trazer todos os ritmos para a festa. Eu acho legal isso, porque são 12 horas de festa por dia, então se você ficar 12 horas por dia só escutando o axé cansativo, como seria cansativo também escutar somente o sertanejo? O pessoal está temeroso ainda ou o público já está comprando? Porque a gente sabe que as vendas já foram abertas. Já está comprando, o pessoal está com muita sede do evento. Está com fé que vai acontecer, né, Casquinha? Confiante, a gente até assim... Está até certo ponto admirado, porque a gente já sabia que iria ter essa corrida, mas a gente está vendo as pessoas muito eufóricas para comprar. Entendeu? Ainda essa semana eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram lá sobre o Oba. Tem que ficar o dia inteiro respondendo perguntas, tantas pessoas que estão vindo pela primeira vez no Oba. Nós estamos vendo investimentos maiores ali em torno do Oba, de repúblicas.
vai ter uma nova república grande, igual já tinha ali na frente do Oba. Quer dizer, tudo isso é motivado pela sede que as pessoas estão do evento. E as pessoas estão realmente muito confiantes. Muitas pessoas que estavam cancelando o evento para 2022, que já tinham comprado para 2022, para 2021, agora estão cancelando o cancelamento. Entendeu? Confiantes de que realmente o evento vai acontecer. E a gente também está nessa esperança muito grande de que o ano que vem vamos ter carnaval. É muito interessante perceber esse crescimento do carnaval, Casquinha, também, dentro de tudo que gera em torno dele, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Você falou aí de uma super república que vem aí, e a gente sabe que tem muitos explorando, né, essa situação do carnaval de maneira bastante positiva. Qual que é a sua visão sobre isso? Na verdade, a gente já tinha algumas grandes repúblicas em Votuporanga, agora está vindo mais uma que vai ser grande, para em torno de 1.500 pessoas, 1.200 pessoas em containers, vai ser a segunda, nesse sentido grande. A gente tem, por exemplo, as pessoas que ficam, pelo fato da rede hoteleira de Votuporanga não abastecer tudo. Então, por exemplo, São José do Rio Preto, nós temos grandes turmas concentradas em São José do Rio Preto, temos grandes turmas concentradas em Fernandópolis, por exemplo, no Água Viva, e a gente vê isso como assim, algo muito legal, satisfatório. A gente gostaria que todo mundo ficasse aqui em Votuporanga, mas a gente sabe que infelizmente isso não é possível. Mesmo o Oba Festival, ele coloca os artistas num hotel em São José do Rio Preto, para deixar o hotel em Votuporanga para o hóspede de Votuporanga se sentir mais confortável, mais perto do evento, entendeu? Então, são assim, muitas repúblicas estão montando em Votuporanga e elas estão dando um serviço completo. Aí a gente às vezes vê algumas pessoas, mas antigamente as pessoas iam mais no restaurante. Isso é uma coisa que não é da competência do Oba organizar essa questão, por exemplo, da república crescer. Só que a gente sabe, por exemplo, quando essa república cresce, ela vai buscar a mão de obra, principalmente aqui em Votuporanga, para trabalhar dentro dessa república. E a gente vê que isso é uma coisa que não tem volta, o crescimento dessas repúblicas e o crescimento do Carnaval de Votuporanga. O impacto na economia, de maneira geral, é bastante importante, né, Casquinha? Qual é a sua visão também sobre isso? Conta pra gente desde a geração de empregos, que a gente sabe que o Oba gera diretamente, como está isso, e também essa renda, né, que movimenta toda a cidade, e inclusive a região, né, lotando aí os hotéis, como você falou. Essa semana eu tive num hotel em Fernandópolis para ver, nós estávamos vendo até sobre a Votuporanguense para a Taça São Paulo. E, por exemplo, para você ter ideia, um hotel lá em Fernandópolis, a pedida dele para uma agência de turismo de São Paulo, para fazer as peças lá nesse hotel, era de R$350 mil. Entendeu? R$350 mil nesse hotel, que esse hotel vai distribuir para seus colaboradores, seus fornecedores. Então, por exemplo, você vê isso em um hotel só, né? Aí você imagina quantos hotéis, quantas repúblicas nós temos na cidade. Geração de emprego, só durante o Oba a gente trabalha em torno de 1.200 a 1.400 pessoas todos os dias. Só durante os 4 dias, fora antes na montagem do evento. A gente fica muito satisfeito de poder estar contribuindo no momento de tanto desemprego que nós temos no Brasil, devido à pandemia, devido à crise que nós já vivemos há algum tempo, e a gente vê um evento nosso poder amenizar essa crise de algumas famílias. Agora, avaliando o público do Oba, o perfil do público do Oba, como era o público há 15 anos e como é o público hoje? O que continua igual ou mudou aí em exigências e comportamentos, Casquinha? O público do Oba hoje, já há algum tempo, ele chegou a um nível que eu coloco assim, como o evento vai ficar mais sólido. Porque ele era um público formado basicamente 90% de universitário, e a partir do momento que a gente criou o Camarote Café de la Musique, que a gente via que nós tínhamos um público que ele era carente e ele poderia pagar por ter um serviço um pouco melhor, que seria uma bebida diferenciada, que seria um serviço de buffet. Então foi quando a gente criou o Café de la Musique, e a partir desse momento a gente trouxe um outro público para o Oba, que é o público de família. E esse público é um público que dá mais solidez ao evento, é um público que dá mais credibilidade ao evento, ele atrai junto com dinheiro, é claro, mas ele atrai patrocinadores, ele atrai muitas coisas para o evento benéficas. Então a gente acha que com a criação do Camarote Café de la Musique, o evento deixou de ser um evento puramente, simplesmente universitário, para ser um evento de toda a comunidade, para ser um evento que agrega toda a família, vai desde o pai, a mãe e o filho para o Festival.
E o que é legal dizer também, né, Casquinha, essa qualidade do público, né? É um pessoal muito tranquilo, né? A gente tá falando de carnaval, de 4 dias, parece que é tudo uma loucura, mas é sempre muito organizadinho, né? O pessoal é muito, muito tranquilo mesmo. É isso que eu falo, por exemplo, quando você pega e você coloca a família dentro do evento, um pai, uma mãe, às vezes o pai e a mãe numa reunião familiar, que teria aquela impressão de que é um evento só de bebida, que a pessoa vai lá para beber, ele começa a ver que não, o evento é um evento e é um festival que tem realmente pessoas que estão lá bebendo muito, mas tem pessoas que estão lá para se divertir muito, e se divertir da forma mais saudável possível, sem briga, sem confusão. Se uma pessoa perde o celular é entregue na bilheteria, a gente entra em contato com a pessoa para entregar. Então esse é um evento que eu tenho certeza que quem vai no evento, a não ser que a pessoa tiver algo particular que aconteça com ela naquele dia, mas geralmente a pessoa sai do evento com uma boa impressão e indicando e voltando para o evento. Nesses 15 anos de Oba, né, surgiu com muita força a internet, as redes sociais. O que você tem a dizer sobre o impacto das redes sociais para o Oba, para os organizadores? Como é que vocês ouvem essa voz que vem das redes sociais? Nesses 15 anos, a gente está aprendendo ainda a se comunicar cada dia mais com o nosso principal cliente, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente vê, igual eu falei, tem um setor muito forte, que é o canal universitário. Então, hoje em dia, a gente tem pessoas dentro do Oba para comunicar somente com atléticas de faculdade. A gente tem pessoas dentro do Oba para comunicar com camarotes empresariais dentro do Oba, para trazer para o Oba. Então, a gente está assim, se remodelando a cada ano, porque os meios de comunicação se remodelam muito, né? Antigamente você ia lá, você gastava tantos mil em mídia somente na TV. Hoje em dia você tem que diversificar essa mídia, você tem que pegar e saber comunicar com o seu cliente. Até porque também, mesmo na seleção dos shows, os donos do Oba que lá atrás eram pessoas mais jovens, hoje já são pessoas um pouco mais de idade. Então você tem que entender o que esse público quer ver no palco do Oba. Então, muitas vezes a gente, através das redes sociais, a gente conversa com o nosso público, sem o público saber. A gente está lá trocando uma ideia, eles mandam mensagem no Instagram do Oba, no privado: eu queria tal show. Aí, muitas vezes, eu estou lá, o Alessandro Possoni está lá, e outros sócios estão lá conversando com a pessoa: você gosta de tal show? Mas você prefere esse show ou aquele show? E a pessoa não sabe nem que está conversando com a gente. Mas, muitas vezes, ela está conversando com a gente e ela está escolhendo o show do Oba. E muitas vezes são shows que a gente nem conhecia, nem tinha ouvido falar do artista. A partir daquele momento, você vai estudar aquele artista, você vai ver que a rede social dele é muito forte, que tem muitos fãs, e aí você vai entrar em contato para fazer a contratação dele para que ele possa estar no palco do Oba. E essa relação com os artistas, Casquinha, que você comentou aí, essa questão dos shows, né? A gente sabe que o carnaval é um momento complicado, porque a agenda é curta e os artistas tocam em várias partes do Brasil. Mas aí o Oba atingiu uma representatividade muito interessante no cenário nacional. Isso colabora enquanto, né, para esse respeito aí dos artistas, porque eles acabam tendo que escolher para onde eles vão, né? Certeza. Apesar dos cachês no carnaval serem 2, 3, 4 vezes maiores do que em outras épocas, o artista, no carnaval, ele tem para onde escolher. Mesmo ele fazendo 2 shows, 3 shows numa noite, ele escolhe onde ele quer tocar. E graças a Deus o Oba chegou a um nível que o artista ele opta pelo Oba como um dos seus principais carnaval. Agora, recentemente, um dos grupos mais famosos do Brasil hoje, na atualidade, ele vai tocar no Oba na terça-feira de carnaval, e o cara falou assim: olha, tinha um outro show marcado para outro lugar, só que falaram que é para mim dar preferência para Votuporanga. Então, se nós vamos fechar, já me fala que eu já vou derrubar o outro show, que a gente fala derrubar, né? E o outro show já estava marcado, para você ter ideia. Então, cancelaram o show em outra cidade para dar preferência para Votuporanga. É legal que o artista, quando chega aqui no Carnaval de Votuporanga, ele vê toda a estrutura, ele já chega em Votuporanga sabendo da flama do Carnaval. Ele não vem simplesmente para um Carnaval de interior do estado de São Paulo, que muitas vezes são propostas que ele tem para tocar no Carnaval, que a prefeitura está pagando, usando dinheiro público para fazer festa e fazer política. Então, aqui não, aqui ele sabe que ele chega no Carnaval profissional, num carnaval particular e um carnaval de muita fama. Qual que é esse grupo que você falou que vai tocar na terça-feira? Barões da Pisadinha. Tá certo. Bom, Casquinha, a gente, né, só orientar aqui e explicar para o pessoal de casa, a gente fala em 4 dias, porque o Oba ele é realizado em 4 dias, né? O carnaval geralmente são 5 dias, mas o Oba teve essa mudança aí, né, Casquinha?
Exato. A gente fez essa mudança porque a gente, na sexta-feira, o nosso grande público, 60%, 70% do público, ele chega na sexta-feira na madrugada, chega no sábado de manhã. Então, a gente montava uma estrutura muito grande e para poucas pessoas na sexta-feira. E o custo é muito alto de você abrir um evento um dia a mais. Então, por isso que a gente fez a mudança, a gente ampliou o horário de atuação do evento e procurou trabalhar somente em 4 dias para que as pessoas possam curtir mais o evento de forma intensa nesses 4 dias. Casquinha, agora você tem aí um histórico, né, de eventos, tinha a Boate Totem, participou também do Al Capone, gosta muito de estar sempre lá presente, não só como organizador, mas como folião também. Para você, com base nessa sua experiência, o que faz um evento de sucesso? O evento, para ser sucesso, ele é feito quando você tem respeito por aquele que paga seu ingresso, aquele que é seu cliente. Você tem que ter respeito por ele. Se você tiver respeito por ele, se você não pensar nele somente como um número, como somente... que nem a gente fala, tem alguns eventos que são eventos chamados de bate-carteira, entendeu? A gente sempre fez eventos para não bater carteira. A gente fez evento para que a gente tivesse respeito, para que a gente pudesse entregar algo a mais para o nosso cliente do que o show. A gente procura entregar uma experiência para esse cliente. Essa é uma palavra que hoje em dia está muito na moda, que é você entregar experiência. Então é isso que a gente procura fazer. Entrega experiência, tenha respeito com o seu cliente, entrega aquilo que você prometeu. E aí você vai poder ter uma carreira longa. Vamos ficar conectados aí nas redes sociais do Oba para acompanhar as outras novidades. O Oba 2022 já está com as atrações aí sendo anunciadas e as vendas abertas. E agora, para encerrar então, Casquinha, eu queria uma pergunta pessoal a você. Com o avanço da vacinação, retomada aí de alguns eventos, você pretende continuar na presidência do CAV? O que reserva o futuro aí para o Casquinha? Fabiola, por enquanto está dando para conciliar. A minha prioridade, porque até meu ganha-pão há muito tempo, é o Oba Festival. Enquanto der para conciliar, eu vou conciliar, porque além de ser trabalho, para mim são 2 paixões que eu tenho muito amor para desempenhá-las. Então, por enquanto, está dando para desempenhar. Tenho pessoas de muita categoria, de muita responsabilidade, de muita inteligência, tanto me auxiliando no CAV quanto no Oba. Então, dá para a gente dividir essas funções e dá, por enquanto, para ir levando os dois. Se em um dos momentos eu ver que vai estar prejudicando um dos lados, que não dê para desempenhar com total maestria, aí a gente vai ter que escolher. Mas, por enquanto, vamos levando os dois aí, o CAV e o Oba, para levar a bandeira de Votuporanga para todo o Brasil. Tá certo. Desejo ainda mais sucesso para você. A TV Unifev e a Unifev são parceiras do CAV e do Oba também. Então seja sempre muito bem-vindo aqui ao Coletiva. Muito obrigada pela sua participação. A gente que agradece o espaço, agradece a parceria da TV Unifev, da Unifev, tanto para o Oba quanto para a Votuporanguense. Suma importância a empresas de nome, de respeito como essas, como a TV Unifev e a Unifev, estarem colocando o nome delas junto às nossas empresas. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. A você aí de casa que desejar assistir aos nossos programas anteriores, olha só, é só acessar o YouTube da TV Unifev que tá tudo lá para você, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá!